podemos fazer isso, Senhor. Mais do que nunca, essa é uma ótima oportunidade para semear princípios, Senhor. Que em nome de Jesus não seja diferente. Que os teus filhos, Pai, sejam bons administradores das suas finanças e dos seus recursos, Pai. Que as suas vidas, igualmente os seus bens, estejam à disposição da tua igreja. Para que tua igreja cresça e para que o teu reino avance, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode trazer a sua oferta para frente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de saber se alguém nos visita hoje pela primeira vez. Alguém aqui do lado direito? Quem nos visita pela primeira vez? Os irmãos lá atrás. Amém? Eu vou pedir para que os nossos irmãos da casa te recebam aí. Sejam muito bem-vindos a esse lar. Mais alguém, gente? Não? É a primeira vez que está aqui conosco? Sim? Não? Amém. Do lado esquerdo tem alguém que nos visita pela primeira vez? Amém? Nossos irmãos vão receber vocês. Sejam muito bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês. Amém? Vai ter? Amém. Eu gostaria de dizer também que eu estou muito feliz com a presença de alguns irmãos hoje, que não é a primeira vez que vem. Hoje a gente está recebendo o nosso pastor Micael. Faz assim, pastor. Nossa pastora Vilma também. Muito feliz por receber vocês. E eu estou com uma presença aqui, cara, que eu amo esse cara. Ele nem sabe disso, eu acho. Zé, eu amo você, cara. Esse é o seu corpo, cara. O dia que vocês verem o Facebook desse cara, vocês vão entender o que eu estou falando. É uma loucura. O Wesley também. Eu esqueci o nome de sua esposa, me perdoa. Letícia. Meus queridos, sejam bem-vindos. Estava feliz em receber vocês sempre. Vocês são de casa, não tem muito que apresentar, mas fico muito feliz em ver vocês. Amém? Queria chamar as criancinhas aqui. Cadê as crianças? Vamos lá? Vem cá, Sadora. Vamos orar pelas crianças. Tem pouca criança hoje, né? É, o combustível. Vai dar menos trabalho para a Mari. Tá? Pai, você pode estender suas mãos para cá para a gente orar por elas? Senhor, nós agradecemos pela vida dessas crianças. Nós agradecemos pela vida dos seus pais que têm cuidado, Senhor. Nós pedimos continuar dando sabedoria e força deles, Pai, para continuar, Pai, educando essas crianças no caminho, nos seus caminhos, Senhor. Nós pedimos também pela vida, Senhor, daqueles que vão estar nessa linha cuidando dessas crianças hoje, Senhor. Nós abençoamos ela para que delas saiam, Pai, palavras que edifiquem, palavras de ensino, Pai, palavras que instruam essas crianças, Senhor, numa vida, Pai, espiritual saudável, que elas cresçam em graça e em conhecimento, Pai. Nós te agradecemos por elas, Senhor, e sabemos que já são grandes homens e mulheres de Deus. Amém. 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 Pode ir lá que eu te chamar. Bom? Pastor Micael, hoje está com a gente e vai compartilhar algo conosco. Enquanto ele vem, você poderia dar uma salva de palmas pela vida dele, amém? Glória a Deus. Pastor Micael é nosso pastor lá no Levante São Gonçalo. E é sempre uma alegria ter ele por aqui. E hoje a gente vai ter a honra de ouvir algo que o Senhor tem depositado no coração dele. Queria que você estendesse suas mãos para cá para nós orarmos. Pai, eu sou grato pela vida do Micael, Senhor. Nós pedimos que nesse tempo, Pai, em que ele estará compartilhando um pouco daquilo que ele tem entendido no Senhor, compartilhando um pouco do seu coração e da sua sabedoria, Pai, que o Senhor o encha de convicção sobre quem você é e o direcione, Pai, em toda a verdade, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, Pai, porque nós o amamos e queremos, Pai, receber daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Shalom. Eu estava em casa e eu estava pedindo há alguns dias já que Deus me desse uma palavra para trazer aqui.
E durante esses dias todos, principalmente hoje, Deus não me deu nada, eu fui ficando preocupado. Mas você tem sempre uma mensagem que você já pregou em algum lugar, algumas que Deus já te deu e você não pregou ainda. Mas eu não senti no meu coração que nenhuma dessas seria a palavra para hoje. E aí, só no carro, vindo para cá, Deus falou comigo a respeito de Romanos 5, a partir do capítulo 12. Eu nesse tempo, eu tenho entendido que Deus, com todo esse caos, Ele está reorganizando as coisas para que Ele derrame um grande avivamento nesses dias. Todo avivamento ele foi precedido de um grande caos, e eu estou crendo nisso. E nesses dias eu entrei meio que numa loucura, numa caixinha. Eu tenho vivido num tempo de Matrix, então eu tenho olhado para tudo isso que está acontecendo e eu não enxergo como a realidade dos dias de hoje. Não é que não seja realidade, deixa eu me expressar melhor. Eu tenho enxergado como algo que está acontecendo na Matrix, mas o meu real é o mundo espiritual. E no mundo espiritual, eu tenho olhado uma percepção, assim como o Guilherme falou. Então, assim, eu tenho entendido que a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória do Senhor, independente daquilo que está acontecendo nesse tempo. Independente da falta de gasolina, independente da falta de alimento. Eu tenho, de verdade, ficado muito tranquilo em relação a isso. E aí pode parecer loucura eu ter ficado até satisfeito, porque eu sei que através disso Deus vai fazer algo poderoso. E Deus tem liberado tanta coisa através das nossas vidas, através do Mevan, seja em Cabo Frio, seja em São Gonçalo, não só o Mevan, mas tantas outras igrejas, e você vê o alinhamento que Deus tem feito nesse tempo. E uma coisa que eu tenho certeza, cara, é que Deus vai derramar algo muito poderoso nesse tempo. Amém. Porque quando eu olho lá para fora e todo o caos que eu tenho visto, eu chego à conclusão que o que a gente vê lá fora hoje é a realidade da igreja. Se a gente olhar a igreja no seu contexto geral, você vai ver que é exatamente isso. Mas Deus tem liberado algumas palavras para que a gente entre no centro da vontade dele. Por quê? Porque nós, como igreja, nós vamos precisar ser o padrão moral para esse tempo. A hora que a igreja for padrão moral para esse tempo, todas as coisas vão mudar. Você pode ter certeza absoluta. Eu estou orando por um tempo onde as pessoas vão olhar assim, cara, eu queria conhecer Deus. E aí alguém olha e fala assim, então você vai me levar lá em Cabo Frio, porque o que você vê lá é aquilo que Deus está fazendo. Essa tem que ser a característica da igreja, porque nós representamos o Senhor aqui nessa terra. E cara, eu quero viver o Senhor na sua plenitude. Eu não consigo mais viver algumas coisas do Senhor, e eu quero tudo que Ele tem para me dar. Eu não estou dizendo com isso para você que eu já vivo nessa plenitude, mas eu tenho ansiado, eu tenho procurado ardentemente até que eu viva isso. Eu de verdade, eu quero que quando alguém me perguntar, eu possa de verdade dizer assim, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Isso sem soberba nenhuma, mas porque aquilo que eu carrego é realmente aquilo que Deus tem depositado sobre mim. Eu tenho olhado para Deus nesse tempo e eu olho assim, cara, eu não sou merecedor, eu sou um cara falho, eu sou um cara que não mereço estar na presença dEle, mas esse mesmo Deus me faz desejável para Ele. E eu, como filho, eu tenho livre acesso a Ele. Então eu entro debaixo daquilo que Ele está fazendo, não com uma atitude de que eu sou um cara bom ou de que eu sou a solução para esse tempo, mas que mesmo as minhas debilidades, aquilo que Ele coloca em mim, pode ser a solução para esse tempo. Não porque eu sou bom, mas porque Ele colocou em mim. Eu sou um cara totalmente falho, mas eu gosto da Bíblia porque a Bíblia sempre vai mostrar homens falhos que são usados por Deus. Eu não posso achar que eu vou ser alguém que não tem falhas, ou alguém que é merecedor de tudo aquilo que Deus vai fazer através da minha vida, mas eu sei aquilo que Ele colocou em mim, e eu quero viver debaixo daquilo que Ele colocou. Eu não posso mais viver aquilo que os meus olhos físicos dizem. Eu preciso viver aquilo que a realidade espiritual vai dizer acerca de mim e acerca desse tempo. Deus Ele é poderoso, cara, e se a gente entender isso, nós vamos mudar todos os conceitos dessa terra.
Eu tenho olhado lá para fora e cada dia eu chego mais à conclusão: só tem uma solução para a nação. A igreja está posicionada dentro daquilo que Deus colocou nesse tempo para que aconteça. E como a igreja vai fazer isso? Tem muita gente que ainda não entendeu. Cara, Deus vai nos apertar até que a gente entenda. É simples assim. Por isso que eu gosto de dizer, cara, a gente fala assim: Jesus está voltando. Eu, Micael, não creio que Jesus está voltando agora. Porque se Jesus voltar agora, quando ele for puxar a igreja, sai só o braço. Porque as igrejas não são unidas. Porque as igrejas não caminham juntos. Porque ainda nós temos várias visões a respeito daquilo que Deus quer fazer, quando a visão é uma só. A gente precisa entender o tempo, discernir o tempo do Senhor. Mas eu tenho ficado muito feliz, cara, porque se a gente for pegar as palavras que estão sendo liberadas, você vai ver que em muitos lugares a palavra é exatamente a mesma. A gente tem estado em concordância. Talvez você escutar algumas palavras aqui no Mevã em Cabo Frio possa parecer loucura para o tempo que a gente vive. Mas é porque nós, graças a Deus e por pura misericórdia do Senhor, conseguimos entrar numa atmosfera onde a gente tem entendido o que Deus tem falado. Não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós pensamos ou percebemos, mas aquilo que Deus tem preparado para esse tempo. Então a gente precisa desesperadamente entrar debaixo de uma dimensão onde Deus tem de verdade governado. Porque aí que a gente olha para todo esse caos, o que Deus tem dito para a gente é que Deus vai restaurar todas as coisas. Que a gente vai entrar num nível de envolvimento, de percepção da glória de Deus jamais visto. Eu tenho crido nisso. Nós vivemos, talvez alguns de nós aqui, vivemos coisas extraordinárias no Senhor no passado. Coisas muito profundas em relação ao mover do Espírito. Só que parece que a gente se perdeu no caminho. Aí eu vou falar a respeito de mim mesmo. Nós recebemos algo muito poderoso no passado, mas a gente não sabia o que fazer com aquilo. A gente era como filhos, mas filhos imaturos. E em dado momento a gente se perdeu. Existiam momentos que parecia que a gente ia morrer de tanta glória do Senhor. Os nossos cultos era para começar às 7, começava às 6 e acabava 2 horas da manhã, todos os dias. E era uma glória tremenda, as pessoas eram carregadas para casa, mas a gente não soube lidar com aquilo. Mas nesse tempo o Senhor tem nos preparado de tal maneira que nós veremos coisas muito maiores, mas com entendimento, para que a gente não se perca. Deus está preparando a mim e a você para transformar uma cidade. Qual é o meu chamado? Meu chamado não é ser pastor. O meu chamado é cumprir a vontade de Deus. Esse é o meu chamado primordial. E é por isso que nós não negociamos a nossa palavra, independente daquilo que as pessoas vão achar ou não vão achar. A gente estava conversando isso lá atrás, né? Nós carregamos uma palavra e não dá para negociar a palavra. Sabe? Porque é aquilo que Deus colocou sobre nós. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Porque, cara, durante muito tempo nós percebemos os erros da igreja. Agora nós precisamos ser a solução para esses erros. Não dá mais só para a gente dizer o que está errado. A gente precisa ser a solução para o que está errado. Não sei porque falei isso, não é bem isso que eu vou falar. Mas lá em Romanos 5, a partir do versículo 12, diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi negada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa,
que resultou em condenação, mas o dom gratuito vem de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu te falar um pouquinho antes de entrar totalmente no texto. Nesses dias eu tenho percebido algumas coisas. Durante muitos anos, a gente como igreja, nós ficamos procurando e esperando que nós fôssemos santificados e esperando uma justificação. Mas aí eu começo a ler a Bíblia me diz que nós já fomos santificados. E diz assim, que aqueles que foram santificados já foram justificados. Então, às vezes, a gente está esperando Deus fazer algumas coisas para que a gente viva coisas extraordinárias do Senhor, e Deus não vai fazer porque Ele já fez. E aí a gente deixa de viver a plenitude daquilo que Deus quer fazer. A palavra, por exemplo, vai dizer que Abraão, todos esses homens, não chegaram na plenitude, não receberam tudo que receberam, porque eles precisavam ser justificados em nós. Sabe o que eu tenho entendido nesse tempo, e isso me choca muito? É que eu não tenho que ser igual a Abraão, Davi, eu não tenho que ser igual a esses caras, porque Deus nos chamou para ser maior do que eles. Deus nos chamou para viver coisas maiores do que eles viveram. Outra coisa que tem me chamado a atenção é que Deus visitava Adão na viração do dia. E Adão era só figura do Cristo. E agora Cristo veio, morreu por mim, e eu não posso admitir que esse Cristo só me visite na viração do dia. Porque Cristo morreu por mim, então agora eu tenho livre acesso com o Pai. E então eu quero ser a geração que não vai simplesmente provar do Pai, mas que vai andar com o Pai. Amém. O que eu quero é que meu filho um dia, quando alguém perguntar quem foi seu pai, eu não quero que ele responda, ele foi um bom pastor. Eu quero que o meu filho responda assim: meu pai foi um homem que andou com Deus, e porque ele andou com Deus, eu também ando. Deus nos chamou para viver coisas muito maiores do que nós vivemos. Para pensar. A Bíblia diz assim: esses sinais seguirão aos que crerem. E aí vai te dando uma lista. Ela é bem específica. Se você não vive, se eu não vivo, o que está acontecendo? Então nós não cremos, porque a Bíblia não mente. O que falta é a gente entender e a gente começar a se movimentar dentro daquilo que Deus já disse que nós faríamos. É Ele que está dizendo, não sou eu. Aí ele começa dizendo assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então ele está dizendo assim, ó, o pecado ele ingressou através de um homem, que era Adão. E aí quando esse pecado entrou e essa morte entrou, ela alcançou todos os homens, porque todos os homens pecaram. Não apenas um ou outro, mas todos, exatamente todos os homens pecaram. E por isso a morte os alcançou. Agora veja bem, toda vez que a gente falar de lei, a lei ela representa figuras daquilo que aconteceria, mas não a manifestação daquilo. E aí ele continua dizendo assim: porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Escute, ele está dizendo assim, ó, antes de ler a lei, antes de Moisés vir com a lei e apresentar a lei, o pecado já existia. Porém ele não era considerado, porque eles não tinham parâmetro daquilo que era pecado. Mas escute, aí Moisés vem e ele coloca a lei. E para que serve a lei? A lei não serve para te tirar do pecado, ela te serve para apontar para o pecado, para te mostrar que você é pecador.
Não é para te tirar, mas é para mostrar onde está os erros, onde está o seu pecado. E a lei começa a contar isso. E a partir disso, a partir desse momento em que é instituída a lei, agora não tem mais desculpa para o pecado. E aí deixa eu te fazer uma parêntese. Toda vez que nós liberamos o Evangelho de Jesus, vai acontecer alguma coisa, justiça, juízo. Quando eu libero uma palavra de vida para alguém, e aí eu gosto muito, né, o Evangelho é vida, mas ele pode ser morte. Porque quando eu libero para alguém que não tinha conhecimento, algo da parte do Senhor, se ele se alinhar àquilo, vai trazer para ele vida. Mas se ele não se alinhar, vai trazer para ele morte. Mas sabe qual é a minha função? É exatamente essa. A minha função não é só trazer vida. A minha função é liberar aquilo que o Senhor mandou liberar. E dentro daquilo que o Senhor mandou liberar, vai trazer vida ou morte. Tem um apóstolo amigo meu, o apóstolo Peixoto, e ele tem um trabalho numa comunidade na ilha, e ele, um dia um dos traficantes de lá chegaram para ele e falaram assim: apóstolo Peixoto, você pode liberar uma palavra de Deus sobre a minha vida? E aí ele falou assim: você tem certeza, cara? Porque se você não cumprir aquilo que eu vou te falar, vai trazer morte para você. E aí aquele traficante: não, só ora por mim. Entende isso? A nossa função é proclamar o Evangelho de Cristo. Escute, a gente gosta muito de falar do ID, mas o ID está no finalzinho, depois de você cumprir uma série de coisas. E a gente está desesperado com o ID, quando na verdade, se você não cumprir as outras coisas, porque nós precisamos sair, mas sair com o Evangelho de poder. Por isso que as bem-aventuranças começam com o quê? Com a bem-aventurado, os humildes de espírito. Porque fala de você ter um entendimento do quão você é dependente e você arrancar aquilo que você tem para ser preenchido das coisas do Espírito. Porque se você não fizer isso, você não cumpre as outras bem-aventuranças. Porque todas as outras bem-aventuranças só são cumpridas se você viver no Espírito e não na carne. Lembra de Romanos 7? Romanos 7 vai dizer assim, Paulo diz assim: aquilo que eu quero fazer de bem eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. E às vezes a gente usa muito isso para a gente, né? Olha, eu queria fazer, mas às vezes eu não consigo. Só que o Romanos 7 está falando de um período em que ele andava pela carne. Mas Romanos 8 ele está falando de andar pelo Espírito. E uma vez munido do Espírito, essas coisas não podem ocorrer mais. Há uma transição de Romanos 7 para Romanos 8. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer assim: aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. O que significa que se nós não formos guiados pelo Espírito, ora, não somos filhos de Deus. Entende isso? Então nós precisamos ser guiados. Então aquilo que nós não conseguimos mais fazer anteriormente, agora nós conseguimos. Mas por quê? Porque agora é o Espírito que nos comanda. Nós não vivemos mais segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito. Porque na carne eu jamais vou conseguir vencer essas coisas. O problema é que muitas vezes a gente quer vencer com a nossa carne, com a força do nosso braço, e nós vamos ser derrotados todas as vezes. Ontem eu estava num lugar e o preletor falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele fala assim: toda vez que você ora para vencer. E você vai vencer quando? Toda vez que você perder para Deus, você vence. Toda vez que não for mais a sua vontade, mas for a vontade dele, você sempre vai vencer. Então toda vez que Deus nos leva para um novo estágio, toda vez que Deus traz uma revelação, nós não temos mais desculpa para o estágio anterior. Aquilo que Deus não levava em consideração na minha e na sua vida antes de escutarmos determinadas coisas, não vai ser mais assim, porque agora escutamos. Sabe aquela coisa que a gente tem? Essa palavra é para o irmão que não veio? Não, a palavra é sempre para a gente que veio, inclusive para quem está pregando. É sempre assim. É sempre para a gente, cara. Então toda vez que ele libera algo, que algo é revelado, você não tem desculpa mais para estar no estágio anterior. Não serve mais. E aí ele diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, a qual era a prefiguração daquele que haveria de vir.
Ou seja, a morte, ela durou de Adão até Moisés, porque, como ele diz anteriormente, o pecado não era considerado. 1 Coríntios 10, se não me engano, versículo 1, 2, 3 e 4, vai falar que todos foram batizados no mar e na nuvem, e todos foram batizados em Moisés, porque todos comeram e beberam do mesmo alimento espiritual, alguma coisa assim. E esse alimento espiritual era a pedra, e a pedra era Cristo. Está falando daquele tempo que eles comiam de um alimento e uma bebida espiritual que era o próprio Cristo. Porque o Cristo que morreu na cruz para me salvar e para te salvar, para nos redimir, é o mesmo Cristo que foi imolado desde a fundação do mundo. É por isso que João Batista vai dizer assim: esse é o que veio depois de mim, mas que veio antes de mim. Ele veio depois, mas ele veio antes. Ele me salvou na cruz do Calvário, mas ele me salvou antes da fundação do mundo. A Bíblia é recheada disso. Um Cristo que veio para libertar a mim e para você. E você é um Cristo que veio em formato de homem. E um Cristo, se a gente for ler no Velho Testamento, muitas e muitas vezes apareceu em forma de homem. Em alguns momentos da história. E diz assim: Adão era a prefiguração daquele que havia de vir. Era só um modelozinho daquele que ainda iria vir. Assim como a lei só prefigura, é só uma sombra daquilo que viria, que era algo muito mais poderoso. É por isso que Jesus, ele chega no monte, ele está orando, aí os discípulos olham e falam assim: uau, Moisés e Elias, a lei e os profetas. E aí eles ficam todos empolgados, tem uma ideia brilhante: vamos fazer uma cabana para os três. E aí vem uma voz do alto, a voz do Pai, diz assim: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas ele não termina aí, ele diz assim: a ele ouvi. O que ele está dizendo? Não é mais tempo da lei e dos profetas, é tempo de escutar a Cristo. Por quê? Porque tudo que nós precisamos nesse tempo é entender quem Cristo é e quem nós somos nele. Porque a lei era só figura. E aí diz a palavra que eles abaixaram a cabeça quando eles abriram os olhos. Não tinha mais Moisés e Elias, apenas Cristo estava lá. Então entenda, tudo que nós precisamos nesse tempo é entender quem Cristo é e quem nós somos em Cristo. E isso muda tudo. Porque Deus não nos chamou para viver essa vida natural. Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Deus nos chamou para andar em poder. Deus chamou a igreja para governar sobre a cidade. Aleluia. Nós é que governamos sobre essa cidade. Quem governa sobre Cabo Frio é a igreja do Senhor. Não é a prefeitura. Não é o governo do estado. Mas por que eles governam? Eles governam porque a igreja resolveu, mesmo tendo direito, não governar. Lembra daquilo? O mundo jaz do maligno. O mundo não é do maligno, o mundo jaz, está na mão do maligno. E a igreja continua não querendo governar. É como se toda vez a gente olhasse para aqueles que já foram derrotados e a gente assim: toma o governo de volta. O governo é nosso. Nós é que transformamos a cidade. Toda vez que eu tenho uma experiência marcante com Deus, eu fico alegre primeiro e depois eu fico frustrado. Eu fico alegre porque eu vivo algo muito intenso, como aquela vez em Itajaí, que a gente pôde literalmente, pegar na mão do Senhor. Sabe, a gente botar a mão e segurar e sentir uma mão de verdade. Foi isso que nós vivemos lá. Foi exatamente isso. Nós tivemos a experiência uma vez também de orar com uma mulher com AIDS, e ela foi curada de AIDS. Junto com o Rian lá em Alcântara, nós tivemos a experiência de orar por uma pessoa e a perna dele seca, na rua. E aí eu fico muito alegre, cara, e eu chego em casa, não poder, mas daqui a pouco me bate uma tristeza. Porque isso deveria ser o nosso natural e não experiências esporádicas. E isso é que me frustra. Porque isso eu deveria viver cada dia da minha vida. Porque Deus me chamou para viver a plenitude dele. Deus não me
chamou para pregar alguns domingos, algumas quartas, como são os nossos cultos lá. Ele não me chamou só para isso, Ele me chamou para viver a plenitude e governar sobre aquela cidade. Eu preciso olhar nesse tempo segundo a percepção de Deus e não a minha. Qual é a percepção de Deus para esse tempo? O que Deus está fazendo nesse tempo? Se eu olhar com os meus olhos naturais, vai ser muito desesperador. Porque ora, cara, está faltando gasolina, mas nós viemos hoje para Cabo Frio porque tem gás. Mas a notícia é que eles vão parar, e aí não vai ter gás, e aí é que a gente não vai ter nada mesmo. Olhando naturalmente, mas olhando espiritualmente, a terra está cheia da sua glória. Lembra quando os anjos olhavam e no meio do caos que estava em Jerusalém, eles olhavam e diziam assim: a terra está cheia da sua glória. Porque eles olhavam segundo a percepção do Senhor e não segundo a percepção dos olhos naturais. Escute só, cara, está ruim, mas esse não é o pior momento. Existem momentos na Bíblia que foram muito piores do que esse. Momentos do massacre dos cristãos, por exemplo, e tantas outras coisas. Mas Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle. Agora, a igreja precisa entender que ela nasceu para governar. Por que está assim? Por conta da igreja. Porque quem precisa governar é a igreja. E só ela pode mudar todas as coisas. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só homem, muito mais da graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Ora, se por conta de um homem entrou o pecado, que dirá por Jesus e a graça que Ele derramou sobre nós, não será capaz de cobrir todos os pecados e todas as transgressões? Um Deus que olha para mim e fala assim: eu não me lembro mais dos seus pecados. E mais, Ele me diz assim: eu não me lembro dos seus pecados e nem das suas iniquidades. É por isso que eu não entendo quando as pessoas fazem um trabalho para quebrar a raiz de iniquidade. Porque Ele não me lembra mais dos meus pecados e nem das minhas iniquidades. Todas elas já foram esquecidas na cruz do Calvário, porque Ele morreu por mim e por você, para que sejamos alguns crentes que vêm no culto ao domingo. Não, para que a gente mude a história e mude o tempo, para que a gente entenda o ambiente em que nós estamos, discernir o ambiente, e aí debaixo do discernimento desse ambiente, andar segundo os princípios de Deus, que podem transformar toda uma geração. Ora, todo avivamento foi precedido de caos, então que venha o caos do Senhor, porque isso vai trazer um grande avivamento. Eu quero viver a plenitude do Senhor. Pague o preço que tiver a pagar, mas não arrede o pé do lugar que Deus te colocou, porque Ele vai fazer. Ele continua sendo o Senhor. Ele vai ser sempre o Senhor. Ele nunca, jamais perdeu o controle. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência de um pecado de um homem só. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Ou seja, um homem só pecou e ele foi julgado. Mas eu não posso comparar isso com a graça, porque isso foi feito através de um homem, mas com as transgressões de muitos outros, a dizer eu e você. Por isso que toda vez eu olho para o Senhor, algumas pessoas vêm falar comigo assim: cara, algumas pessoas vão para o inferno, isso é injustiça de Deus. Não é injustiça de Deus, nunca foi. Justiça de Deus seria todo mundo ir para o inferno, inclusive nós que somos cristãos. Tirar alguns de lá é graça. Me tirar de lá e tirar você de lá é graça, não é por merecimento. Ele carregou a transgressão de todos nós. Ele levou sobre ele os pecados que nós cometemos, os anteriores e os que vão acontecer. Agora, quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo que você tem que pecar, porque quanto mais você estiver nele, a tendência é que menos você peque.
menos você vai pecar. Eu gosto de pensar naquele texto lá quando fala assim, no final já do Velho Testamento, quando diz assim: e converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu gosto de pensar nisso no espiritual, porque eu tenho certeza que o coração de Deus já está quebrantado em relação ao nosso, ou seja, Ele me ama independente daquilo que eu faça. Não há nada que eu faça que Ele me ame mais ou menos. E é mais ou menos assim com o pai. O pai, quando ele olha para um filho, o filho pode ser o pior cara do mundo, a porta vai estar sempre aberta e ele sempre vai amar o filho. Agora, quando o meu coração está convertido também ao coração do meu pai, e eu o amo, então o que eu quero fazer é honrar o meu pai e obedecer ao meu pai, e não andar em transgressão. Então eu sei que o coração de Deus, independente do que eu faça, Ele vai continuar me amando e as portas sempre vão estar abertas. Porém, se eu amo, se eu realmente ando no Espírito, eu faço a vontade do Senhor. Lembra daquele texto que diz assim: se você ler a minha palavra, guardar a minha palavra e praticar, pedir, então todas as coisas e todas as coisas vos serão dadas. E sabe o que ele quer dizer? Esse todas as coisas vem do grego todas as coisas. Exatamente assim, todas as coisas vão ser dadas. Por quê? Porque se você lê a palavra, se você guarda a palavra e se você pratica a palavra, ora, aquilo que sai de você é a vontade do próprio Deus, porque não tem mais a ver com a sua carne, mas tem a ver com o Espírito que te governa. Então tudo que você pedir vai ser te dado, porque você vai pedir aquilo que emana do céu. Tudo que a gente precisa é entender isso, nós precisamos ser governados pelo Espírito, porque a gente é ruim de fazer as coisas, mas o Espírito não erra nunca. Se nós formos guiados pela nossa carne, cara, mas se formos guiados pelo Espírito, todas as coisas acontecerão. Por isso não se pode comparar a graça de Deus e a consequência do pecado de um só homem, porque o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou na condenação, mas o dom gratuito vem de muitas transgressões, de mim e sua. E essas transgressões, sendo derramadas sobre Jesus, nos trouxe a justificação. Nós fomos justificados sem merecer, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Pois se a transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais do que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Se a morte reinou por conta da transgressão do homem, que dirá nós? E ele diz assim: nós reinaremos em vida. Entende isso? E quando eu estou falando reinar em vida, eu não estou falando de uma vida cheia de dinheiro, eu não estou falando de você, ainda que você possa ter, mas eu estou falando de reinarmos porque tem a ver com o governo. Nós reinaremos sobre essa terra. A quem pertence? Cabo Frio pertence ao Senhor. E quem são os administradores do Senhor nesse tempo? A igreja do Senhor. Então entenda, tudo que está acontecendo é para realinhar a igreja, até que a igreja esteja alinhada, porque se Jesus voltar, Ele não pode levar a igreja, e Ele vai apertar até que a gente entenda isso. E todo esse sofrimento significa só uma coisa: Deus nos ama, porque Deus açoita os que amam, porque Ele está nos apertando para nos levar para o caminho correto, até que a gente não tenha desculpa nenhuma, até que não sobre outra alternativa a não ser fazer a vontade de Deus. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Por um homem só a morte entrou, e por um homem só todos nós fomos justificados. Ele nos trouxe vida. E como o pastor Guilherme falou no início,
para que possamos viver vida e vida em abundância. Tudo que precisamos é entender quem somos e quem Ele é. Se você entender quem Cristo é, e a partir disso você entender quem você é nele, todas as coisas mudarão. Você nunca mais será o meio. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Em dado momento, um homem pecou, e muitos se tornaram pecadores. E agora Jesus vem por nós, e nós nos tornamos justos. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós somos santos, né? São Micael de São Gonçalo. Então assim, mas a Bíblia diz que nós somos santos. Mas nós não somos santos porque nós não temos erro nenhum. Nós somos santos porque nós carregamos Ele dentro de nós. E essa Bíblia também diz que nós somos justos, nós já somos justos. E também eu não sou justo pelo aquilo que eu carrego e pelo aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu sou justo porque eu sou governado pelo Espírito de Deus. O que significa, cara, que hoje eu tenho feito coisas que eu jamais conseguiria fazer se não fosse guiado pelo Espírito. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o Espírito de Deus. Não é o quanto você é bom, mas é o quanto você está mergulhado nele. Porque só Ele pode fazer com que a gente mude essa cidade. Só Ele pode fazer com que a gente mude o nosso caráter. E aí, diga-se de passagem, aí é uma opinião minha, do Micael, tá? Eu não creio que a gente é capaz nem de aceitar Ele, se não for algo que Ele colocar em nós. Até para que a gente venha para Ele, tem que ser algo vindo dele. E de verdade a gente não aceita, Ele que nos aceita, né? Porque, cara, você precisa entender, Deus nos chamou para fazer milagres e maravilhas, sem precisar de nós para fazer isso. E quando Ele nos usa para fazer isso, isso é uma honra, cara, porque Ele não precisava de nós para fazer nada disso. A Bíblia diz que aquilo que está sendo revelado para nós nesse tempo, reis e sacerdotes, profetas, brigariam para ter a revelação que nós temos hoje, Samuel. Deus tem trago revelação para nós hoje que não deu para aqueles homens naquele tempo. E a gente se sente menor do que aqueles homens ou quer ser igual àqueles homens. Não, cara! Deus nos chamou para viver coisas maiores, coisas que eles não viveram naquele tempo. Naquele tempo o Espírito via sobre homens específicos, reis, sacerdotes, profetas. Hoje o Espírito Santo vem sobre todos nós. E não é possível que a gente vá viver coisas iguais a Ele, porque Deus nos chamou para viver coisas maiores. E eu vou morrer tentando, até que eu viva a plenitude do Senhor. Porque Ele não me chamou para viver pequenas porções, Ele me chamou para viver na plenitude, uma vida em abundância nele. Desde que eu tomei a pílula azul lá do Matrix, eu entrei nessa paranoia, porque assim também agora não dá para tomar a pílula vermelha mais, porque já era. Quem foi não pode voltar mais, né? Então a minha realidade não é essa realidade. Porque a Bíblia é loucura, porque a Bíblia diz que eu estou aqui e estou agora sentado na região celeste com Ele. E eu creio nisso. E é por isso que eu tenho o poder de poder entrar nas regiões celestes, aí quando eu estou falando eu estou falando de todos nós, e trazer para a terra aquilo que foi manifestado no céu. Se trata de uma igreja que vai entender o ambiente celestial, porque afinal de contas eu já estou lá. E eu vou trazer essa manifestação para a terra, porque afinal de contas eu já estou aqui. Não dá mais para voltar atrás. Muitos de nós já tomaram a pílula azul e agora já era. Você tinha oportunidade de tomar a pílula vermelha, você não tomou. Tomou a pílula azul e agora não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para dizer que não escutou, porque ele escutou. Desculpa, se um dia você olhou e resolveu vir me entrar no Nevão Cabo Frio, você veio, desculpa, dançou, cara. Você não pode mais dizer que não ouviu aquilo que você já ouviu.
E uma vez que você ouviu, você não pode deixar de praticar mais. Você não pode dizer, eu não sabia. Você sabia. Não dá mais para correr. Mas nós não queremos correr, porque nós queremos viver a plenitude e o extraordinário do Senhor. Porque por intermédio dele eu fui feito justo. A lei ela foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, para mostrar o pecado. Mas onde abundou a graça, o pecado superabundou a graça. A graça é muito maior. Lá ela apontava o meu erro. Agora não. Agora ela retira o meu erro e ela me traz vida em abundância. É simplesmente assim. Escute. Existe um texto que diz o seguinte: que aquele que veio para a graça, ele fala aquele que quer se circuncidar. E o que ele está dizendo? Aquele que já saiu lá das questões judaicas, do judaísmo, que a gente poderia usar hoje, parafraseando como se fosse a questão da religiosidade, mas que olha para trás e resolve se circuncidar, ou seja, fazer aquilo que era feito no passado. Aí ele diz assim: então cumpra todas as coisas da lei. Uma vez que você veio para a graça e você quer voltar para a lei, então cumpra todas as coisas da lei. Não cumpra só em parte, cumpra toda. Por quê? Ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, vomitar-te-ei. Só existe um nível, e toda vez que esse nível aumenta, as coisas mudam. Tudo nosso precisa pertencer ao Senhor. As nossas primícias são dele. Nós não damos a Deus aquilo que nos sobra, nós damos a primeira parte. E aí eu não estou falando só de finanças, eu estou falando de tudo. Porque diz que Caim apresentou no final do dia, e Abel deu da primícia da sua colheita. Isso precisa ser com o nosso tempo, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com todas as coisas. Ele em primeiro lugar. Por isso eu entendo o que foi falado na hora da oferta. Porque esse momento em que tudo parece ruim é o momento que a gente tem que mais investir. Eu tenho aprendido isso. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para otorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia o pecado reinou na morte, mas agora a graça reina através da justiça, e isso nos traz vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Nós vivemos essa vida em plenitude agora, nós reinamos agora, nós governamos sobre essa cidade. Então levanta com frio, entenda, vocês precisam governar sobre essa cidade. O chamado é só para o Levanta Cabo Frio? Não! É para todas as igrejas da cidade. Mas se outros não entenderem, vocês precisam levantar nesse tempo e entender e governar nesse tempo. Agora escute só o que eu vou falar, só para terminar, porque eu tenho entendido isso em relação a São Gonçalo. Pessoas que não entenderam como vocês, pessoas que não chegaram aonde vocês chegaram, no final vão comer daquilo que vocês vão comer. O que eu quero te dizer? Lembra daquela história de Davi? As mulheres são roubadas, os alimentos são roubados, e aí eles falam assim: agora vamos atrás, vamos recuperar tudo. Aí o pessoal parou no caminho, não conseguiu mais, estava muito cansado. E aí os que foram lá e ganharam a guerra disseram assim: olha, vamos devolver as mulheres, mas não é justo, né? O despojo é nosso, porque esses caras não foram lá ajudar, pararam no caminho. E aí Davi falou assim: não, hoje é dia de festa, divida em partes iguais a todos eles. O que eu quero dizer é que Deus vai nos levar a conquistar coisas extraordinárias e vai nos custar um preço, e isso vai ser doloroso, mas na hora que nós recolhermos as bênçãos a respeito disso, aqueles que pararam no caminho vão receber igualmente a gente. Por quê? Porque Deus é o Deus que faz do jeito que Ele quer. Um trabalhou desde o início, um trabalhou na metade do dia, outro trabalhou só no final, e na hora de pagar ele resolveu pagar igual para todo mundo. Então não fique triste se aqueles que não permaneceram
cidade. Porque afinal de contas, quem manda em São Gonçalo somos nós, porque nós somos a igreja do Senhor. E a igreja é mais do que vencedora. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E isso não fala da igreja estar dentro de um lugar e o inferno batendo na nossa porta. É totalmente ao contrário. Fala a respeito do inferno sendo invadido por nós, porque nós estamos à porta, batendo, até que essa porta caia por terra. Vamos nos levantar? Amém. Se alguém puder. Hoje eu não vou cantar não, tá, Vitor? O que acontece? Lá na igreja tem 2 outros pastores, os pastores cantam. Então tem que me aturar cantando, porque não vou ficar, né? Vou deixar de cantar. Aí eu tenho uma voz assim, estilo Luiz Hermínio. Um pouquinho piorada. Queria que nessa noite você feche seus olhos. Levante suas mãos e se renda a Ele. Eu costumo dizer que se alguém fosse nos assaltar, a gente levantava a mão e a gente entregava tudo. Então levante suas mãos e entregue tudo ao Senhor nessa noite. Que você saia daqui entendendo quem você é e que você, de verdade, flua dentro daquilo que Deus tem te chamado para fluir. E que você viva a plenitude de Deus, porque nós carregamos algo precioso. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E o que nós carregamos não são uma represa, mas rios de águas vivas. Então aquilo que transborda de nós transforma a vida de pessoas. Que você saia daqui entendendo que seu maior chamado é fazer a vontade de Deus. Somente isso. Que se cumpra a vontade de Deus nesses dias para Cabo Frio. Que se cumpra a vontade de Deus para São Gonçalo, para o Rio de Janeiro e para essa nação. E que se levantem homens e mulheres que entendam quem são. Ah, cara, porque nós somos a solução nesse tempo. Nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Então nesse tempo seja a boca de Deus. Não ande mais reclamando por aquilo que você tem visto, mas ande proclamando que o reino de Deus vai ser manifestado. Porque aonde eu chego, chega também o reino de Deus.
nessa noite, dentro de tudo que foi falado, você só precisa entender quem é Cristo. Você só vai conseguir entender quem é Ele se você se tornar totalmente íntimo dele. Ah, cara, mas quando nós nos tornamos íntimos, o Senhor libera coisas para nós que jamais liberaria. Porque a palavra diz que tem coisas que Ele só libera e só fala aos seus íntimos. Eu quero viver a plenitude onde Deus não vai fazer nada
existe o Santo dos Santos. E quando você entra lá, a nuvem de glória do Senhor, ela vem sobre você. E não existe nada além de você e o Senhor. Não é mais uma experiência pentecostal. É Deus tabernaculando entre nós. Não é mais nós recebemos alguns tocos do Senhor, mas nós recebemos esse toque e tocamos nele também. Porque afinal de contas é o noivo e a noiva. A noiva se acostumou com o toque do amado. Mas nós precisamos aprender esse tempo, tocar no amado de volta. Cara, Deus chamou para ir para um novo nível. Escute, a palavra diz que quando a glória do Senhor vem, quando essa nuvem de glória vem, ela esconde um monte de coisa. Mas ela diz que é a função nossa entrar debaixo dessa glória. E a partir dessa glória, começar a discernir e esquadrinhar tudo aquilo que o Senhor tem feito. E através desse discernimento, debaixo dessa glória, nós temos essa geração discernindo, nós vamos entendendo aquilo que o Senhor tem para esse tempo, para viver coisas muito mais extraordinárias. A nuvem da glória vai esconder muita coisa para muitos, mas nós, como diz o provérbio, somos chamados para entrar debaixo dessa nuvem da glória e esquadrinhar aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Cara, debaixo dessa nuvem, nós teremos a revelação do Senhor de quem Ele é e de tudo que Ele tem para nós e de quem nós somos. Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para outra coisa. Nós fomos chamados só para isso. Então, igreja de Cabo Frio, igreja de São Gonçalo, seja lá quem nos estiver ouvindo nessa noite, entenda, nós fomos chamados para governar nesse tempo. Nós somos a geração que vai esquadrinhar aquilo que Deus tem falado nesse tempo, nessa cidade. E através disso, nós viveremos unidos daquilo que o Senhor colocou em nós. Para quê? Para que essa cidade, para que essa nação viva o maior avivamento da história. Cara, como eu creio nisso? Como eu creio nisso? Igreja do Senhor, entenda. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para viver o extraordinário do Senhor. Vida em abundância em meio ao caos. Como eu amo esse caos. Porque esse caos está tirando todas as minhas possibilidades de lutar com as minhas forças terrenas. E cada vez mais eu sou impelido, querendo ou não, a lutar com as forças espirituais que o Senhor tem me dado. E isso está me levando a postos que eu jamais pensei que eu iria viver. A intimidade que jamais eu pensei que eu teria com o Senhor. A plenitude que eu pensei que jamais eu viveria. Mas Ele me disse que ainda tem mais. Então eu quero tudo. Cara, eu, Micael, sou um cara grato por tudo que Deus fez. Mas eu sou insatisfeito porque eu sei que existe mais. E eu quero tudo. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus por esse tempo, pela vida do nosso pastor. Nós somos gratos pelo aquilo que foi falado, pelo aquilo que foi dispensado nas nossas vidas. Nós queremos levar isso durante a semana. Vai ter uma semana aí para a gente viver algumas coisas ainda, está tudo muito imprevisível. E nós precisamos assumir a nossa posição como igreja. Não somente em oração, também em oração, principalmente em oração, mas com posicionamento, como o nosso pastor acabou de falar. Amém? Pai, nós te bendizemos, Pai. Declaramos que o seu nome é grande e que sua glória está sobre toda a terra. A tua glória cobre toda a terra, Pai. Nada saiu do teu governo. Tudo está, Pai, sujeito a você. E o seu Filho vai fazer convergir nele mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, se tornarão de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, na tua igreja e sobre a tua criação. Você está restaurando todas as coisas, Pai, e nós queremos nos aproveitar para sermos canal de Deus nesse tempo caótico e vivermos realmente a palavra de que nós somos luz do mundo e sal da terra, Pai. Encoraja-nos para um tempo
como esse. Nos dá, Pai, o entendimento de que nós podemos nos aproveitar para sermos canal de vida e canal de Deus nesse tempo, nessa terra, sobre esse lugar, nessa cidade, nessa nação. Que nós somos aqueles que declaram palavras de vida, Pai, que declaramos palavras de justiça e de juízo. A igreja, com autoridade, com autorização, Senhor, nós queremos assumir esse lugar e viver tudo aquilo que você tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus por isso. Que vocês tenham uma boa semana. Não vai embora sem cumprimentar os nossos irmãos. Quinta-feira a gente está aqui de novo, domingo, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe você.